E aí, gente, tudo certo? Vamos agora para a questão 10. Para estabelecer um recorde de velocidade em uma distância d em linha reta, um carro deve percorrer a distância primeiro em um sentido, em um tempo t1, e depois no sentido oposto, em um tempo t2. Para eliminar o efeito do vento e obter a velocidade vc na ausência de vento, devemos calcular a média aritmética de d sobre t1 e d sobre t2, ou devemos dividir d pela média aritmética de t1 e t2. Beleza, então. O que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que notar é que d sobre t1 e d sobre t2 vão corresponder às velocidades em cada uma das duas situações que ele falou. E quais são essas duas situações? O carro está andando a favor do vento ou contra o vento. E o que eu vou fazer? Eu vou dizer que d sobre t1 é a minha velocidade 1, né? É a equação da velocidade média. V igual a variação de espaço sobre variação de tempo. E essa velocidade V1 vai ser aquela com o carro andando a favor do vento. E o que quer dizer ele andar a favor do vento? Quer dizer que a velocidade do carro ela vai ser somada à velocidade do vento naquele momento. Tudo bem? E a minha outra situação vai ser d sobre t2, que vai ser a minha segunda velocidade, que eu vou chamar de v2. Só que nessa situação, o meu carro ele vai estar andando contra o vento. Ou seja, o vento vai estar empurrando o carro um pouquinho para trás, fazendo com que ele ande um pouquinho mais lento. E aí, V2 vai ser VC menos VV. Tudo bem? Então, vamos ver qual o método que a gente vai ter que usar. Se é a média aritmética de d sobre t1 e d sobre t2, ou d pela média de t1 e t2. Vamos pegar então o primeiro método, que seria a gente pegar a média de d sobre t1 com d sobre t2. Para a gente calcular a média, a gente soma os dois e divide por 2. Tudo bem? Mas eu sei que d sobre t1 ele vale v1 e d sobre t2 vale v2. Tudo isso dividido por 2. Já no meu segundo método, o cálculo é o seguinte. Dividir d pela média aritmética entre t1 e t2. Ou seja, é d dividido por t1 mais t2 sobre 2. Dividindo essas frações aqui, repito o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, e assim eu vou ter 2d sobre t1 mais t2. Mas, a partir dessas duas relações aqui, o que nós temos? Eu posso substituir t1 e t2 para fazer eles aparecerem a velocidade nessa equação, para ficar algo parecido com essa expressão de cima. E aí, se eu isolar t1 e t2, eu vou ter t1 igual a d sobre v1. E para t2 vai ser a mesma coisa. Se eu for substituir aqui, eu vou ter 2d sobre d sobre v1 mais d sobre v2, correto? Tirando MMC aqui, eu vou ter 2d sobre MMC entre v1 e v2 vai ser a multiplicação deles, v1, v2, d v2 mais d v1. Beleza? Nós temos aqui uma nova divisão de frações, e assim vai ficar 2d v1, v2 sobre dv2 mais dv1. Tudo bem? Então, nós podemos notar que nós temos d tanto em cima
como em todos os fatores aqui embaixo. Então, nós podemos cortar esse D. Aqui, aqui e aqui. O que vai sobrar? 2V1V2 sobre V2 mais V1. Até aqui tudo bem? Mas para que eu vou fazer isso? Eu quero ver qual dessas duas expressões aqui vão me dar a aproximação mais correta de VC, que é a velocidade do carro. Quando eu for substituir essas duas relações, dessas duas expressões que eu vou chamar de 1 e 2, a relação que se aproximar mais de VC vai ser o método correto para eu obter a minha velocidade do carro. Tudo bem? Aí só vou dar uma ajeitada aqui. Agora nós vamos trabalhar com a nossa expressão 1. A expressão 1, ela fala V1 mais V2 sobre 2. Só que V1 ele vai valer VC mais VV. Velocidade do carro mais a velocidade do vento. E V2 vai ser VC menos VV. Então, mais VC menos VV. Tudo sobre 2. Ok. O que nós fazemos agora? Nós somamos tudo aquilo que for igual. VC vai somar com VC, vai ficar 2VC. VV menos VV é 0, então vai cortar. O que sobrando para a gente, 2VC sobre 2, que é igual a VC. Ou seja, o método 1 é uma maneira legal da gente calcular a velocidade do carro. Mas vamos ver para a segunda situação. O que a gente vai ter? Aqui nós temos 2V1V2 sobre V1 mais V2. Vamos substituir do mesmo jeito. 2 vezes VC mais VV vezes VC menos VV sobre VC mais VV mais VC menos VV. Beleza. O que essa expressão vai me dar? Nós temos aqui um produto notável, né? Produto da soma pela diferença de dois termos. Vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ficando para a gente 2 vezes VC ao quadrado menos VV ao quadrado. Sobre, vai ser uma soma parecida com a que a gente fez em cima. VV corta com VV, vai ficar 2VC. 2VC. E nós vamos cortar esse 2 aqui também. Cortei aqui. Ok. Essa é a expressão que a gente achou para velocidade do carro. Só que o problema nessa segunda relação é que ela vai depender da velocidade do vento, certo? Isso não poderia acontecer. Que a gente está analisando só a velocidade do carro. Então, eu não posso ter influência de nada externo ao próprio carro. Tudo bem? Ou seja, o método 1 é a melhor maneira da gente calcular a velocidade do carro. Beleza, gente? Eu vou dar uma arrumada aqui e vamos lá para o item B agora. Qual é a diferença percentual dos dois métodos se existe um vento constante na pista e a razão entre a velocidade VV do vento e a velocidade VC do carro é de 0,0240? Ou seja, qual a informação que a gente tem? VV sobre VC é 0,0240. E o que isso me diz? Me diz que a velocidade do vento é 0,024 vezes VC. Tudo bem? Quando ele pergunta para a gente a diferença percentual entre os dois métodos,
a gente vai ter que ver enquanto que, considerando a velocidade pelo segundo método, vai diferenciar do método exato, que seria o primeiro. O que eu faço? Vou substituir essa expressão de VV aqui na minha expressão do método 2. E com isso, eu vou ter o seguinte. Vou copiar a expressão VC ao quadrado menos VV ao quadrado sobre VC. E eu sei que VV vai valer 0,024 VC, tudo ao quadrado. E tudo isso sobre VC. Tudo bem? Fazendo essas contas agora, VC ao quadrado menos 0,024 ao quadrado vai dar 0,000576 VC ao quadrado, tudo isso sobre VC. Eu posso simplificar essa expressão, já que eu tenho VC em todo mundo. Então, VC ao quadrado sobre VC vai cortar. Corta, corta e corta. E com isso vai sobrar para mim VC menos 0,000576 VC. E meu resultado vai ficar 0,999 424 VC. Isso significa que, calculando pelo segundo método, eu vou achar uma velocidade que é 99,94% de VC, resultando em uma diferença de 0,06% entre as duas medições. Beleza? Então, gente, essa foi uma questão até bastante interessante. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tenham, só colocar aqui nos comentários e não esqueça de se inscrever. Beleza, gente? E até a próxima!